Pessoal, eu me chamo Márcia Campeiro, sou da C&C Administradora de Condomínios e estou trazendo hoje um tema para vocês que tem sido palco de muita discussão em condomínios e muitos questionamentos por moradores, por pessoas que entram e saem no condomínio, mas não se preocupam muito com as contas e de repente começam a se preocupar quando vê que o condomínio já não tem mais recursos suficientes para arcar com as despesas ordinárias. E partindo desse princípio, qual seria a autonomia do síndico em usufruir ou gastar o dinheiro do condomínio com as despesas ordinárias e outros gastos que podem ser considerados desnecessários e que precisam de autorização de uma assembleia para que ele possa usufruir daquele dinheiro para o bem dos condôminos. Existe dentro de algumas convenções já pré-determinado um limite de gastos para os síndicos, mas via de regra, a maioria das convenções, elas não vem determinando o valor, o limite de despesa que o síndico pode ter. O máximo que essas convenções trazem é que deve ser feito a reserva do fundo de reserva, que varia entre 5% a 10% do valor arrecadado mensal. A grande maioria dos síndicos conseguem fazer essa reserva porque antes de fazer a cobrança da taxa condominial foi feita uma previsão orçamentária, uma análise dos gastos necessários para o condomínio e a partir daí ele tem também pautado nesse planejamento os 5% que deve ser guardado para o fundo de reserva. Entretanto, em alguns condomínios isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque não foi feita uma previsão orçamentária, porque muitas vezes o síndico não busca esse recurso através das administradoras. Falando em administradoras, nós precisamos deixar bem claro qual a diferença da autonomia do síndico e a autonomia da administradora de um condomínio. Na contratação de uma administradora, geralmente nos contratos vem estabelecendo quais são os serviços que serão prestados por essa administradora. As funções do síndico, elas não deixam de existir, ainda que tenha uma administradora executando aqueles serviços. A função da administradora é ajudar o síndico no planejamento orçamentário, na composição das despesas e nas receitas do condomínio, avaliando e mostrando para ele como e onde ele deve aplicar aquele recurso. Mas a decisão final é do síndico. A administradora não tem autonomia de decidir que o síndico deve ou não deve gastar, mas ela tem o condão de orientá-lo sempre em como vai fazer a determinada despesa. Existem gastos dentro do condomínio que são considerados desnecessários em virtude da necessidade. Então, gastos urgentes, emergenciais que tratam da estrutura do condomínio, estes devem sim ser feitos pelo síndico sem necessidade de consultar a assembleia ou mesmo o corpo diretivo, que seria o conselho fiscal. Quando esses gastos são emergenciais, vai causar algum prejuízo se ele não executar determinada obra. Fora isso, o síndico deve reunir com o conselho consultivo, o conselho fiscal e já chamar uma assembleia para que ele demonstre onde ele quer usar aquele fundo de reserva. Então, os gastos do condomínio eles devem estar sempre pautados num planejamento orçamentário determinado no início do ano para que, ao longo do exercício, ele possa executar esse orçamento de forma que ele não deixe o condomínio sem reservas. E essas reservas também servem para aqueles gastos que já são previstos e que o orçamento não conseguiu alcançar, como, por exemplo, o 13º no final do ano para aqueles condomínios que têm os funcionários orgânicos. Então, fica a dica para todos os síndicos e os condôminos. Acompanhe o planejamento orçamentário do seu condomínio, converse com a administradora do seu condomínio e com o síndico. Leve sempre para a assembleia todos os gastos que não estejam previstos no orçamento e que não sejam emergenciais.